Você sabia que a sua comunicação revela o seu valor? Que mesmo sem dizer uma palavra, você já está se comunicando? Se você quer aprender um pouco sobre comunicação, sobre como se comunicar melhor, fique até o final desse vídeo. E para contribuir conosco, hoje eu tenho aqui um convidado, o Marcelo Toni, ele que é treinador e mentor de oratória. Ele que já foi locutor e diretor de rádio. Marcelo Toni, seja muito bem-vindo. Olá, Edinaí. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você, com toda a sua audiência e poder contribuir, trazer mais informações nesse bate-papo divertido que nós teremos a partir de agora. Com certeza. Vamos trazer alguns insights aí, né, para os nossos ouvintes e contribuir com aquilo que a gente aprendeu, né, com um pouco que a gente já tem vivido e experimentado. E para começar, eu quero saber de você, Marcelo Toni. E aí, como é ter uma fala de confiança? Ter confiança para falar? Está mais ligado ao aprendizado? Está mais ligado às emoções? Como é isso? Explica um pouquinho para nós. Essa é uma pergunta muito pertinente, porque eu chamo a boa comunicação de liberdade. Para mim é a verdadeira liberdade. Estamos vivendo um momento no país muito conturbado em que as pessoas têm que ter muito cuidado no que falar e como falar. Eu estou falando do ambiente social, o ambiente de política, o ambiente de mercado, o ambiente familiar também. E muitas pessoas passam por uma vida de aprisionamento, porque não têm o controle da sua fala, não têm o controle corporal, não têm o controle da sua mente. E a grande maioria dessas pessoas vivem uma vida de medo. Porque Certo. quem não tem essa liberdade de expressão, vive uma vida de medo. Porque não sabe como falar, não sabe o que falar e o principal é a forma de se comunicar. E aí, maioria das vezes, essas pessoas são extremamente inteligentes, são pessoas articuladas, têm ideias brilhantes, mas não colocam essas ideias para funcionar, elas não apertam o play. E aí, como a gente até estava falando, né, o cemitério está cheio de pessoas com grandes ideias, pessoas com ideias criativas, mas infelizmente não colocaram para funcionar, não colocaram em ação. E aí perde-se tudo, perde-se tempo, perde-se oportunidades. Infelizmente é isso. E uma coisa que eu percebo hoje muito, né, principalmente nas redes sociais, é que muitas pessoas que não comunicam nada que agrega valor às pessoas estão aí se comunicando e arrastando, digamos assim, milhões de seguidores. Sim, Enquanto que pessoas que muitas vezes têm um conteúdo que vai agregar valor na vida das pessoas estão em silêncio. E o silêncio muitas vezes mata, né? O sim. silêncio mata. Sim. E eu penso de uma forma um pouquinho diferente. Eu continuo achando que as pessoas, a grande maioria, não sabe o que quer. E quem não sabe o que quer, quem não sabe onde quer chegar, segue qualquer um. Por isso é tão difícil para quem cria conteúdo, conteúdo de qualidade, conteúdo de profundidade, que tem uma profundidade, que tem coerência com o mercado, coerência com a evolução humana, com a evolução das pessoas, esse tipo de perfil, ele não tem tantos seguidores, é mais difícil fazer com que os seguidores venham, porque a grande maioria do país, a grande maioria das pessoas que estão na internet, estão lá com o dedo feroz, estão procurando situações engraçadas, situações divertidas para ocupar a mente. Verdade? A gente Esse é um problema. E aí, quando encontra uma dancinha ou algo engraçado, fica parado ali. Então, o seguidor, ele acaba escolhendo a quem seguir, e a quem ele segue é exatamente ali, o perfil comportamental é muito parecido. E hoje no mercado nós temos que ter cuidado com o que nós estamos vendendo nas nossas páginas. O que nós representamos quando abrimos a boca e quando gravamos um vídeo. Para mim é um prazer estar aqui com você e com quem eu estou. Eu estou com uma autora, uma pessoa que já superou vários problemas na vida e ela conta, dentro da página dela e do perfil dela, conta como superar esses dramas e essas situações. E muita gente não entende que isso é a verdade.
Sim. Essa é a verdade do ser humano, a verdade do dia a dia, a verdade de quem já superou algo. E essa pessoa que superou, ela tem algo para mostrar. Então, eu acho que na hora de escolher quem você está seguindo, é importante a consciência. É esse conteúdo aqui que eu quero, esse conteúdo vai me levar até onde? Essa dancinha, essa piadinha vai me levar até onde? Então, essa é a dica que eu deixo para os meus alunos, né, para a minha audiência. Preste bem atenção com quem você está falando, com quem você está se relacionando nas redes sociais. É isso que você quer? Você está vendendo o seu produto? Você tem um produto para vender? Você que já teve numa turma comigo, né, já foi mentorada minha, você tem que estar vendendo, você tem que aprender um livro, ler o livro, passou o livro para um arquivo, passou esse livro para a sua tela de slides, vamos vender isso. Vamos fazer dinheiro com isso. Vamos colocar esse conhecimento para ajudar as pessoas e não simplesmente pegar esse livro e guardar. Não faz sentido. Ficar em silêncio, né? Ficar em silêncio não faz sentido. É daí que vem a verdade. O que você mostra, por exemplo, é a verdade maravilhosa, é linda. Uma história de superação que agora está num livro e está disponível na mão de todo mundo aí, para quem compra o livro físico, ou Kindle, ou um PDF. Essa história está na mão das pessoas. E aí eu pergunto para você, qual é a história? A sua história? O que você está mostrando para as pessoas? O que você mostra nas suas redes sociais? Ou você está só copiando e repostando alguém? Essa é a pergunta que eu deixo. É aquela questão, né? Quais as histórias você tem contado e qual a história você quer que conte no dia que você não estiver mais aqui, não é? Exatamente. É algo muito relevante. O que eu estou vendo? Do que eu estou alimentando a minha mente? É daí que vai sair o que você vai falar. É daí que vai sair a sua comunicação. Talvez seja nessa questão que você está falhando, que ninguém está te ouvindo. E muitas vezes a pessoa acha que é porque ninguém dá atenção, e aí vem para o vitimismo, né? E se fecha e se coloca ali num papel de vítima, mas ele não percebe o que ele está buscando, o que ele está alimentando a mente. Se é coisas que vai agregar valor na vida dele ou não. E muitas vezes o que nós vemos é o que você acabou de falar. As pessoas preferem assistir um vídeo de dancinha, de piada, do que assistir um vídeo onde ela vai aprender algo, onde vai agregar valor na vida dela. Infelizmente, essa é a realidade da nossa sociedade, da grande maioria da nossa sociedade hoje. Muito bem, é isso mesmo. Essa é uma verdade e é uma triste verdade, né? Sim. Porque nós assistimos o tempo passar. O tempo, ele não para. O que você tinha de ideia importante para dezembro passado, hoje não funciona mais, porque essa volatilidade toda que nós acompanhamos no universo, os assuntos eles são perecíveis. E aí o que Sim. acontece? O que era importante em dezembro já não é mais agora, já estamos terminando o mês de abril. Março, o que era importante em março já não é importante mais, já se foi. Nós precisamos estar atentos, mas principalmente atentos ao dedo para apertar o play, para colocar em ação as nossas ideias, nossos pensamentos e fazer com que isso impacte a vida das pessoas. Senão, o que acontece na vida da pessoa? Nada, não é? Não. E nada é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém. É passar o tempo e não escrever nada, não deixar uma história, não criar um legado, simplesmente é a pergunta que eu faço de vez em quando, né, nos meus treinamentos. Na sua lápide, haverá frases ou apenas números? Só o seu nome e números. Então é importante a gente pensar nisso, né? É muito sério, né? Quando Sim. você começa a avaliar que a vida é finita, né? Que a vida é finita. E você tem que pensar o que eu quero deixar. Como eu quero ser lembrado pelas futuras gerações, pelos meus herdeiros, digamos assim. E entender que as redes sociais é um comércio. E aí, quem você é nas redes sociais? Você é o produtor ou você é o consumidor ou você é o produto? É bem sobre isso que nós estamos falando hoje. Comunicação é também sobre isso. Muito bem. E trazendo aqui, né, para os cursos que você ministra sobre Sim. oratória, você sempre ensina, né, a gente, como eu já participei do seu curso, já fui mentorada por você,
Você sempre fala muito sobre a nossa capacidade de se comunicar a partir do momento que eu tenho mais conhecimento, Sim, que eu tenho um conteúdo. Porque se eu não estudo, se eu não busco evoluir, se eu não busco conhecimento, eu não vou ter um repertório, né, para me comunicar. E aí eu vou acabar ficando retraído no meio de uma reunião ou então no encontro com os amigos. Eu vou acabar me silenciando porque eu não tenho conhecimento muitas vezes sobre algo que as pessoas ali estão se comunicando. sim. E daí a importância, né, de aprender através de livros, através de palestras, através de treinamentos, que você ministra muito bem. Fala um pouco para nós sobre o seu curso de oratória, sobre o que as pessoas aprendem sobre oratória, sobre comunicação. Eu costumo dizer que a oratória tem 3 fatores importantes que você precisa entendê-los primeiro. Quando você entende isso, você entende o quê. O segundo passo, você vai para o como, que é como falar, né. Aham. E o terceiro passo é para quem falar. E esses primeiros fatores, os 3, que é importante que as pessoas tenham em mente, são: a oratória é física, emocional e intelectual. Nós não podemos nos desprender, não podemos desprezar nenhum desses fatores, porque eles se complementam como uma engrenagem e se um deles faltar, o outro fica vazio. Vou dar um exemplo, a oratória é física, então eu preciso ter uma boa capacidade de respiração, eu preciso ter uma parte orgânica. Se eu tenho um corpo muito pequeno e a minha voz não tem projeção, eu preciso falar com mais ar e abrir mais a boca. Então essa é a parte física, né. Eu preciso fazer exercícios físicos, porque se eu estiver muito acima do peso, em um palco muito comprido, eu não vou ter habilidade para ficar andando e me movimentando, chamando a atenção das pessoas. Então essa é a parte física. Eu preciso estar bem, não só para executar a oratória e a fala, mas também para servir de exemplo, porque eu estarei em um palco. Sim. E a minha habilidade física, o meu capital erótico, que não tem nada a ver com sexo, viu, gente? O meu capital erótico, que é o porquê das pessoas estarem perto de mim, isso envolve o cabelo, envolve a pele, você hoje muito bem maquiada, muito bem vestida. Então, isso envolve a roupa, não estou falando aqui de roupa de marca, mas uma gola bem passada, uma camisa bem passada, um vestido muito bem arrumado e tal. Não estou falando de valores, tá? Nem de marcas, mas essa sua imagem que complementa com o seu corpo, com o seu aspecto físico, é essa parte física da oratória. A segunda parte, a parte emocional. Como está a mente desse aluno? Como está a mente dessa apresentadora? Como está a mente daquele entrevistador? Não é? Sim. Desse apresentador. A mente, a parte emocional precisa estar muito bem estruturada. Como bem estruturada? Com o objetivo que nós viemos aqui, por exemplo, para fazer um podcast, para bater um papo de 1 hora, falar sobre N assuntos, né. Verdade. Nós não combinamos nada, Não. não é. A grande maioria das pessoas que vão fazer podcast comigo, no meio da semana: "Não, vão falar sobre o quê? Qual a pergunta você vai fazer? Eu preciso me preparar antes". Não, aqui a gente fez tudo valendo, tranquilo, não conversamos sobre nada, não combinamos nada. Por quê? Porque nós temos um nível intelectual bom. E o nosso emocional já está bom para fazer isso. Quantas vezes você já fez, já gravou, já deu palestra, quantas vezes você já gravou vídeos, o lançamento do seu livro. Então são situações que o seu emocional nesse momento está top, está ótimo aqui. Eu aqui estou muito bem tranquilo, estou muito bem acompanhado, um ambiente maravilhoso. Nós temos aqui o Rodrigo, nós temos ali também o Vitor, a equipe, nossa equipe, porque pouca gente presta atenção nisso, mas para que isso aqui funcione, existe uma equipe que está trabalhando e se esforçando, Existem os os bastidores, né, bastidores para que tudo funcione. para entregar com a qualidade que vocês vão ver aí no produto final, aí no finalzinho dos vídeos, né. Então essa parte emocional é importante, você não ter medo ou já ter superado o medo daquela apresentação. E a terceira, que não é menos importante, que depois de completos a primeira e a segunda fase, a terceira que é a intelectualidade, que é o que falar, que talvez seja o calcanhar de Aquiles de grande parte das pessoas que estão hoje nas redes sociais. Porque as pessoas mostram um glamour,
uma ostentação que todo mundo tenta colocar, um carro bonito, uma casa bonita, uma planta bonita, uma amiga bonita, um amigo bonito, um livro bonito, um ambiente bonito, mas se esquecem que grande parte da qualidade e do retorno, eu falo de pessoas ligando a intelectualidade ao que finaliza um vídeo, que é a mensagem, é o que falar. Nós assistimos nas redes sociais pessoas que têm milhões de seguidores, você vai olhar, não tem sentido nenhum o que a pessoa fala. É um conteúdo vazio. É um conteúdo só Vazio. de ostentação, não é? Exatamente, não deixa uma mensagem. Eu vejo advogados aí entrando na carreira e fazem cursos com a gente, né? Vejo advogados que, às vezes, o conteúdo é tão simples, né? A forma, pega o seu conteúdo, pega tal lei, assim, assim, fala sobre isso e tal, tal, tal. Mas, professor, como? Então, mas você já sabe, não sabe? É... Como? Você sabe, não sabe? Você sabe da faculdade agora? Você se formou em Direito, você tem aí a carteira da OAB, você passou nessas provas, agora não sabe colocar isso para fora? Quer dizer, o que a intelectualidade, ela tem uma importância fundamental na hora de criar audiência, na hora de ter uma grande representatividade nas redes sociais. Então, nós não podemos deixar de lado esses 3 fatores que eu acho que vocês deveriam prestar bastante atenção. Em primeiro lugar, a oratória é física, em segundo, ela é emocional, em terceiro, intelectual. Sem esses 3 fatores, a oratória não funciona. Precisa estar ligados, esses 3 fatores têm que estar ligados. Eu concordo plenamente com você. Ah, e muitas vezes está ligado, às vezes, às nossas emoções adquiridas lá na nossa infância. Quantas vezes, eu que sou mãe, por exemplo, né, eu me lembro muito bem quando a minha filha caçula começou a falar. Ela andava o tempo todo atrás de mim, falando, conversando o tempo todo. Me lembro assim, com amor, com alegria dessa fase da minha filha. E eu me lembro também que eu nunca critiquei, que eu nunca podei ela em termos de falar. Mas eu sei que tem muitos pais e muitas mães que quando a criança começa a falar, começa a se desenvolver, os pais criticam. Cala essa boca, eu não aguento mais você ficar falando desse jeito. E sem entender que você vai estar bloqueando essa criança e que na fase adulta ela vai ter dificuldade de se comunicar, de expressar aquilo que ela deseja. E aí muitas vezes é aquele profissional que tem uma capacidade muito grande, mas que não consegue reconhecer o seu valor e expressar esse valor na forma da comunicação. Isso acontece muito, né, Marcelo Tony? Sim, a grande maioria dos traumas e dificuldade de comunicação vem do passado. A grande maioria. É aquela menina que brincava muito de boneca, tinha aquele monte de bonecas, e um determinado dia, uma visita chegou, um amigo, um tio chegou, e o pai deu aquela bronca muito pesada. Menina, sai daqui com essas bonecas! Você não está vendo que a gente tem visita agora? E aí, isso é como se fosse um prego na mente, na memória dessa criança. E aí ela internaliza nesse momento esse conflito. Peraí, eu sou querida ou não pelo meu pai? Eles gostam ou não da minha presença? Porque nesse momento a criança, ela não consegue assimilar essa informação. Não, chegaram aqui, estão visitando meu pai e minha mãe, vão tratar de negócios, por exemplo, ou vão conversar assuntos mais sérios. A criança não consegue registrar essa informação, não é? Sim. Ela pensa que aquilo é com ela. E aí é onde é estabelecido o trauma. Isso é guardado. Por exemplo, a professora que dá uma bronca muito séria em um aluno, em uma criança, coloca essa criança de castigo, coloca ela lá no canto da sala, virada para o canto, né? E aquele constrangimento fica guardado na memória. E aí nós assistimos depois, ao longo da vida dessa pessoa, um adolescente introspectivo, uma adolescente muito tímida, que tem dificuldade nos seus relacionamentos. E isso afeta a vida financeira, porque se você não se relaciona bem com a sua imagem e com as pessoas, você não vai se relacionar bem com o dinheiro. Automaticamente, você começa a se sentir desmerecedora de coisas boas, de situações boas, de momentos bons na vida. E aí isso tudo acaba acarretando aí numa sociedade doente, uma sociedade tímida, uma É, sociedade que não consegue falar de si mesma ou conviver bem com si mesmo. São os traumas que nós falamos tanto, né? Nós é. convivemos tanto com eles, né? Convivemos com ele todos os dias. E se eu não tenho o conhecimento
de entender que eu tenho esses traumas e tratar esses traumas, entendendo que aquilo ali foi só algo que aconteceu na infância, mas que eu não preciso trazer para a vida adulta, muitas vezes eu vou viver frustrada, não vou Isso. expressar o que eu desejo, né? Vamos supor, tá aí em uma reunião de família, por exemplo. E aí a pessoa se cala porque ela não quer incomodar os outros, ela não quer gerar ali um conflito. E aí fica em silêncio. E muitas Sim. vezes, muitas pessoas chegam a ter problemas de Se você depressão. achar que pode ser sério. Olha Opa. só a Siri aqui, ó, tá achando que tá falando com ela. A Siri está se comunicando mais do que muita gente, né, Marcelo Muita Tony? gente, muita gente. Então, assim, às vezes a pessoa fica ali em silêncio, enquanto que dentro dela está gritando para falar aquilo que está incomodando, mas ela não tem coragem porque ela não quer criar conflito com as outras pessoas. Tudo isso muitas vezes é traumas que ela carrega dentro de si e que não entende que aquilo ali é um trauma e não trata aquele trauma e fica em silêncio e vai adoecendo emocionalmente, não é? Exatamente. E nesse momento é importante a presença de um especialista, de alguém que já tenha feito esse trabalho antes, alguém que já tenha também superado os seus traumas, né? Porque hoje, infelizmente, existem algumas profissões que nós assistimos muito, né? Terapeuta, psicólogo, coach, master coach, mas você vai ver a vida do cara tá toda bagunçada, a vida daquela pessoa. Ela não curou a si mesma, a si própria. Como é que ela vai curar outras pessoas? Não tem como. Isso, então por isso é tão importante você conhecer com quem você está se tratando, conhecer com quem você está trabalhando, para você ter realmente uma solução que vá te levar para um caminho mais rápido, te levar para um caminho que vai te levar à solução e ao alcance dos seus objetivos, né? Eu sempre pergunto, né? Quais são os seus objetivos, né? Aos 40, 45 minutos de cada treinamento, né? No caso, o meu primeiro produto que eu falo comigo, né? Perto da primeira hora, das 20 horas da imersão, eu faço a pergunta: quais são os seus objetivos? O que você pensa de verdade? O que você quer alcançar na sua vida? Porque, como tinha a Alice no País das Maravilhas, né, ela perguntando lá para o gato de botas, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É. Né? Então é muito importante que a pessoa tenha esse objetivo, não só na oratória, mas em tudo na vida. A oratória é uma ferramenta que vai ajudar essa pessoa a alcançar qualquer objetivo que ela queira. Qualquer objetivo, porque a comunicação é a base primária do funcionamento do nosso corpo, né? A base praticamente primária. Então, só a oratória não adianta falar muito bem e não saber onde quer chegar na vida. Sim. A comunicação é o maior poder que o ser humano tem, né? Até Sim, mesmo porque, se a gente for olhar aí na linha, por exemplo, religiosa, digamos assim, né? sim, Não de religião em si, mas se a gente for olhar a Bíblia, por exemplo, já nos conta a história da criação, que tudo foi criado através da fala, né? sim. Porque Deus disse, Deus falou e as coisas se fizeram. E muitas vezes a gente está deixando de usar a nossa comunicação e também de ter um objetivo, que é uma coisa assim extremamente importante, porque se eu não tenho um objetivo, como o Marcelo diz, qualquer caminho serve, né? Qualquer coisa serve, eu vou aceitar qualquer coisa. E na verdade a gente não pode aceitar qualquer coisa. Sou eu que defino a minha vida, sou eu que tenho que definir o que é bom e o que não é bom para mim, inclusive a hora de falar e a hora de se calar. Muito bem, muito bem. Isso que você falou foi muito interessante, que a hora de se calar. O silêncio também é uma fala, o silêncio também é uma mensagem, né. Eu falo muito com meu filho, João Vitor, né, ele falando sobre algumas situações da faculdade, com os amigos e tal, e às vezes eu me pego dando essas lições para ele: "João, o silêncio também diz muita coisa", né. Aquele ditado antigo dos nossos avós, né, "Pra quem sabe ler, Meia palavra meia basta. palavra basta, um pingo é letra". Então, eu falo da psicologia antiga dos nossos avós, né, que a minha avó era a melhor psicóloga que deixou tantas mensagens para a família. Sempre falava assim: "Menino, conta até 10. Menino, não briga não. Menino, pensa bem no que você vai falar.
Menino, não fala o que você pensa. E é interessante, né? Esse conhecimento, essa sabedoria que os É, nossos antepassados nos deixaram. e era uma sabedoria nata, porque a Sim, maioria deles não tinha instrução nenhuma, exatamente. mas eles tinham aquela sabedoria que era milenar, digamos assim, né, deles, e que nos ensinava tanto e isso foi se perdendo ao longo dos tempos. Hoje os pais já não ensinam mais os filhos a se comunicarem, eles terceirizaram essa comunicação dos filhos para a escola. E a escola ela está ali só para ensinar, ensinar ali a ler, a escrever, mas não para ensinar a se comunicar. É algo que tem que se aprender dentro de casa, Exatamente. É aquele velho ditado: a educação vem de berço, não é? verdade. A educação vem de berço. O que acontece é que nessa, vamos usar essa palavra muvuca, nessa correria tão volátil, né, que a gente vê no dia a dia, as pessoas acabam terceirizando, os casais acabam terceirizando a educação de seus filhos e acham que é a escola que vai educar. E a escola não educa, ela instrui, Sim, ela traz informação para as crianças, né? E mesmo com o mais alto nível que seja do colégio, da escola, da instituição, essa base é de casa, a educação vem de casa, vem do pai, da mãe, do avô, do tio, né, de todos aqueles que participaram ali da formação do caráter dessa criança. E é inadequado deixar essa responsabilidade para professores e para instituições escolares. é. O que muitas pessoas confundem é a educação com conhecimento. Muitas pessoas acham que basta ter conhecimento, porém o conhecimento é uma coisa e a educação é outra. E Isso. educação você aprende em casa, com os pais. Porque educação vai muito além do Sim, conhecimento, não é? sim, Porque existem pessoas que têm doutorado, mestrado, todos os títulos, sim, mas que não têm nada de de educação, não educação. é? Que não respeita o outro, que chega em um ambiente e não tem sequer o respeito de cumprimentar as pessoas que ali estão, que não condiz, não Sim, é? Com todos os títulos que ela tem. exatamente, E isso se aprende em casa. Não tem como isso ser aprendido na escola. exatamente. Quantas vezes os professores hoje estão ficando em silêncio porque as crianças não respeitam eles mais? Hoje em dia, os filhos é que estão dominando tudo, né? Que são os donos da casa. Outro dia mesmo eu vi uma criança de 2 anos, a mãe na fila do restaurante self-service e a mãe perguntando para a filha o que ela queria comer. Agora você imagina uma criança de 2 anos decidindo o que ela quer. Nossa, Ela tem capacidade para isso? Não, mas é isso que os pais estão fazendo hoje com os filhos para suprir ali uma necessidade que seria de atenção dos filhos, estão suprindo, liberando a criança a fazer tudo, a escolher. suprindo a ausência com excesso de liberdade. Sim, E o excesso de decisões também. de decisões, deixando na mão de uma criança que é totalmente incapaz, porque ela não sabe o que é mais saudável para ela. É óbvio que ela vai escolher só o que ela gosta de comer, mas nem sempre o que ela gosta de comer é o que ela precisa para nutrir o corpo dela para que ela cresça saudável. Isso é uma decisão do pai ou da mãe, mas terceirizam isso para a própria criança. Exatamente. Os pais estão deixando de ser pais. Na nossa geração, isso era completamente diferente. Sim, Era o pai, a mãe que escolhia o que a gente ia comer, o que a gente ia vestir. E hoje somos uma geração forte. As gerações que estão vindo agora são gerações mais fracas, são gerações que não conseguem expressar o que ela deseja porque ela não foi treinada para isso. e nós temos uma fatia grande de responsabilidade nisso, você sabe disso, né? Temos. Porque eu costumo contar a história dos baby boomers, né, não sei se você já viu essa história. Não. No final de 1943, 44, final da Segunda Guerra Mundial, depois que eles que a guerra acabou, depois que acabaram lá com o exército dos nazistas, todos os soldados voltaram para os seus países de origem. E eles estavam fora de casa 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, né. E aí você para e imagina, milhares de homens
entre 17, 22, 25 anos, aquele monte de soldados com a testosterona lá em cima, voltam para os seus países de origem, Sim. né? E aí aconteceu o boom de bebês, a explosão demográfica. Esses são chamados baby boomers, que são aqueles que nasceram ali perto de 1955. Em 1955, eles já estavam numa fase adulta, perdão. Então, esses soldados fizeram seus filhos ali, e em 1955, 1960, nasceram a primeira geração. Então, essa primeira geração, ela foi acostumada a trabalhar muito. A ser forte, né? Trabalhar e ser forte. Aí vamos agora, o meu pai, de 55, aí eu venho de 1967. Eu sou a primeira geração depois dos baby boomers, então eu acredito que nós também, né? Geração Sim, eu X. também sou dessa Então, na geração. minha época, eu ouvia assim: se você não me obedecer, eu vou te Te bater. bater. Você vai apanhar. Então, nós cumprimos as regras. A nossa geração tinha um padrão comportamental de cumprir as regras. É para fazer isso, é para acordar a tal hora. Antes de dormir, escovar o dente, tomar banho e dormir. Ah, mas não. Ó, chinelo. Na verdade, bastava um olhar dos É, nossos pais e a gente já obedecia, já sabia que ou obedecia aquela ordem que a gente estava recebendo ou ia apanhar, porque era exatamente. a realidade. E eu discordo hoje, né, de tantas leis e tantas regras, de tantas proibições que está tendo e criando uma geração tão fraca, né, que a Exatamente. gente está tendo agora, vendo os nossos jovens aí sem sentido. E aí veio uma sequência, porque o que nós sofremos no ambiente familiar, nós prometemos para os nossos filhos que isso não seria repetido. Então, a fala, o discurso da minha geração para os meus filhos foi: não quero que você sofra o que eu sofri. Então, vou pagar os seus estudos, você não vai trabalhar, só vai trabalhar depois que se formar. Então, nós criamos um conforto para a próxima geração, que foi a geração Y. Isso. Essa geração Y já veio numa vibe diferente. Salve as baleias, vocês estão acabando com a Amazônia. Se bem que está todo mundo acabando com a Amazônia, e até hoje, né, esse discurso está se tornando antigo e está se tornando também muito repetitivo. Na verdade, ninguém está fazendo nada, né? É. Mas vamos lá. Salve as baleias, o mundo tem que ser mais natural, menos fumaça no mundo, vamos cuidar do meio ambiente. Essa já é a geração X. Essa geração, que hoje é a galera 35, 40, essa geração já tem muito menos conflitos emocionais do que nós. Exatamente por quê? Por não seguir padrões, por não seguir as normativas familiares mais rígidas da nossa geração. E essa geração, a geração X, criou a geração Y, e hoje tem uns 5, 6 nomes, Yuppie, Yang, tem um monte de denominações das últimas gerações. Essa geração já é a geração do porquê. Então, quem criou essa galera que hoje está aí perto de 20, 20 e poucos anos, 20, 30 anos por aí, por quê? Não é para fazer isso. Mas para que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que cumprir isso? Não, mas isso não faz sentido, é muito questionadora. Verdade. E essa geração, ela já veio, já pegou uma parte do digital. Já pegou uma parte do digital. E esses questionamentos, hoje, eles trazem esse jovem, essa pessoa, para se fechar. Porque na minha época, quando a gente tinha um conflito, o que a gente fazia? A gente chorava um pouco, pegava um livro, ia ler, ou ia para a rua jogar bola, ou ia trabalhar, e já arrumava emprego, aí volta com os pais, aí voltei, eu vou trabalhar. Não, hoje eles fogem de casa, hoje se trancam no quarto. Se trancam no quarto, Então, o ambiente seguro é do quarto, e por favor, com Wi-Fi, né? Sim. Então, eu estou revoltado dentro do meu quarto, e aqui eu tenho Wi-Fi, tenho telefone, então aqui é o meu quartel. Não, não é um quartel. Isso é uma gaiolinha, uma gaiola digital que essas crianças e esses adolescentes estão vivendo hoje. É uma prisão disfarçada de quarto e de Disfarçada de liberdade. Esse é o Porque meu mundo. porque é um aprisionamento de mente, né? Do Exatamente. crescimento do ser humano. Exatamente. Porque a partir do momento que eu me prendo dentro de um quarto, no meu mundinho, só com aquilo que me é confortável, eu sou um prisioneiro de mim mesmo. Exatamente.
E aí vamos ver essas gerações. Da nossa geração, o nosso castigo era apanhar, tomar umas chineladas, né? Sim. A próxima geração, qual era o castigo? Você não vai ver televisão hoje, não vai brincar, não vai descer, não vai sair com os amiguinhos para brincar, não vai. Esse era o castigo. E essa geração atual agora, qual é o castigo? Eu vou tomar o seu celular. O celular virou um objeto de troca, uma Exatamente. moeda de troca hoje. E essas pessoas não estão preparadas para o mundo como ele realmente é. Eles não estão preparados para trocar um pneu, às vezes para fazer a própria comida em casa. Qualquer mínimo conflito, a situação de conflito, e esse jovem está completamente despreparado para enfrentar a realidade, né? Então, nós temos uma parcela também de contribuição. Também é uma parte nossa, a responsabilidade do mundo está desse jeito. Marcelo, então o certo seria que você estivesse brigando e discutindo muito com seus filhos e tal? Não estou dizendo isso. Até porque não tem receita para criar filho, né? Não. Não existe essa receita, mas existe a tentativa para errar menos. É como dizem, né? Nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe. Porque não existe um manual de como você criar seus filhos. Exatamente. E é Exatamente. nesse desafio aí diário, né, que a gente tem que procurar entender o que é melhor para os nossos filhos e para as futuras gerações. Qual mundo que a gente quer para as futuras gerações? Porque esse que a gente está vendo aqui agora não traz muita perspectiva. O que eu posso fazer para mudar essa realidade, para melhorar a vida das futuras gerações? É bem sobre isso, né, que a gente precisa pensar e refletir. O que eu estou fazendo? E eu sei que a nossa realidade, ela não se diminui, ela não é reduzida em momento algum da nossa vida. Porque as pessoas pensam assim: eu já criei meus filhos, estão criados e está tudo bem. Não, você como avô tem responsabilidade também. Você como líder, você tem responsabilidade também. Você, como uma pessoa do mercado, uma pessoa que gera informação, você que é um gerador de informação e é uma autoridade, você também tem essa responsabilidade. Porque isso tem a ver com... A paternidade tem a ver com liderança. A maternidade tem muito a ver com liderança também. E quando a pessoa se torna um formador de opinião, uma das partes mais importantes é você disseminar o certo, o que é correto, e não o que vivemos hoje aí, o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Eu, por exemplo, eu acho um absurdo. Se você tiver em uma fazenda, houve um acidente com alguém, você está trazendo alguém para o hospital e essa pessoa morre dentro do carro, você passa pelo posto fiscal, você passa pela polícia, em alta velocidade, talvez você é até multado por isso. Mas eles te deixam passar e você vai embora. Agora, se você tiver um animal morto dentro do carro, isso é um problema absurdo. Se você tem um cachorro morto, um gato morto ou qualquer outro tipo de animal silvestre, o crime é muito pior do que você estar com uma pessoa machucada dentro do carro. Então, essa inversão de valores hoje, é importante a gente ter olhos mais aprofundados para isso e trazer isso mais para a discussão, sabe? Para que a gente fale mais sobre esses assuntos. O politicamente correto tá desconforme com a realidade hoje. Por isso nós vivemos em um país tão complexo, uma educação tão complexa, uma situação financeira, a gente está vendo aí, parece que o país, eu não tenho dados para isso, né, e não gostaria nem de falar sobre isso, mas a gente nota o preço do café, a gente Verdade. nota o preço do combustível, né? A gente nota aí todas as reclamações nas redes sociais, as piadas, os memes nas redes sociais, falando sobre a situação atual do país. Isso passa também pelo politicamente correto. E passa também sobre o poder da comunicação das pessoas, sobre o intelectual das pessoas, sobre o emocional que a gente falou aqui no início do Exatamente. vídeo. Porque se eu não sei o que eu quero, eu vou aceitar, eu vou seguir qualquer pessoa. Massa de manobra. Aí é aquele efeito manada, que a gente Sim. viu isso muito forte no nosso país nas eleições, nas últimas eleições, que foi o efeito manada. Sim. Que as pessoas, devido a alguém que se preparou Uma narrativa com a preparada. narrativa bem preparada, uma oratória persuasiva, conseguiu arrastar uma multidão de pessoas e hoje nós estamos vendo o resultado disso. Porque se eu busco conhecimento, se eu busco entender
o que realmente é a verdade por trás daquela narrativa, nós não estaremos vivendo o que estamos vivendo hoje. Exatamente. Eu costumo dizer que a política é um prato a ser degustado por todos. E ignorante é aquele que fala: "Eu não gosto de política". Você pode até não gostar, não se posicionar politicamente, mas é importante que você entenda o que acontece. É importante ler sobre as pessoas, ler sobre esse assunto, porque quem não tem opinião, ele vai seguir a opinião de uma outra pessoa e talvez não está seguindo a opinião correta, né. Mas estudar não faz mal para ninguém. É. Ler sobre as pessoas, o YouTube hoje ele traz matérias grandiosas sobre as pessoas. "Marcelo, mas será que tudo é verdade?" Ouça os 2 lados, estude os 2 lados, conheça os 2 lados de cada situação, de cada acusação. Se você não sabe os 2 discursos, você não tem opinião própria, não tem como tirar opinião própria. "Não, não gosto de político, não tem nem tempo para isso". Fica tranquilo, alguém vai ter tempo para manipular você, fique à vontade. E você fala disso com propriedade, né, Marcelo? Sim. Porque o Marcelo, para quem não sabe, ele é treinador de políticos. Então, ele sabe muito bem o que é instruir uma pessoa sobre uma narrativa persuasiva, onde, às vezes, um candidato não é aquilo que ele está mostrando diante das câmeras. Por isso, a importância da gente entender e conhecer. Ah, esse candidato é realmente tudo isso que ele está falando ou não? Como é a vida dele? A gente tem que estar atento, porque essa é a realidade nossa hoje, essa é a realidade daqueles que seguem ali o efeito manada, que fica ali rolando a tela do celular sem prestar atenção no que está acontecendo no mundo à sua volta. E quem não tem conhecimento, quem não tem informação, não estou falando formação, estou dizendo informação, não tem como se defender, Não. porque uma narrativa, ela tem uma intenção de convencer, né. Vou até deixar aqui uma dica para vocês: convencer. Convencer é vencer com. É através de dados, informações, padrões de informação, números, assim você convence alguém, que é diferente de persuadir. Vamos até a profundidade, a maior profundidade da palavra. Persuadir. Persuadir já é usar a emoção. Sim. É diferente de convencer. Convencer é um ato mais brando, de conformidade de ideias. A persuasão já traz a emoção. A origem da palavra é persuadir, vem da deusa da Grécia Antiga, a deusa Suada. O nome dela é isso mesmo, Suada. Se vocês forem procurar no Google, vocês vão encontrar. Então, a deusa Suada era uma mulher muito voluptuosa e ela convencia os gregos, ela convencia ali os seus alunos com todas as suas curvas, a emoção e a fala muito glamurosa, e ela convencia, ela persuadia as pessoas. Então, a palavra persuadir vem isso, usar a emoção. Eu sempre vou preferir o convencer, porque é vencer com, que já é através de dados, através de informações mais profundas. A persuasão é uma ferramenta muito perigosa. Muito perigosa. Nós notamos que, com um discurso e uma promessa, o país Está onde cedeu. está. Está onde está. E os resultados hoje são de responsabilidade de cada um que optou por votar nesse partido. Não vamos falar de política, né? Não. Mas foi a decisão e, às vezes, a falta de informação e a emoção exacerbada, que tem a ver com paladar. Estou dizendo agora mais direto para vocês, tem a ver com paladar. E aí, com esse discurso, com essa narrativa, foi até a urna e convenceu as pessoas. E persuadiu as pessoas. Então, muito cuidado com a persuasão, muito cuidado com as narrativas, com os discursos que você ouve. Se uma pessoa precisa usar muito a emoção para trazer você para perto dela, muito cuidado. Convencer é vencer com. Persuadir leva a emoção. Cuidado onde as emoções podem levar você. Verdade. É muito sério isso, né? A gente entender e saber diferenciar o persuadir com o convencer. Sim, e entender também tem a ver com a oratória, que é a parte intelectual. Se você não sabe, você não fala. Saber, nesse momento,
que estamos falando aqui, saber nesse momento é o ato de defesa. É a autodefesa contra uma narrativa, contra uma promessa mentirosa, contra uma história que não é verdadeira. Então, essa parte intelectual da oratória também serve como defesa de cada um de nós. Se você não sabe, você pode tomar uma atitude errada. Sim, você pode falar algo que pode ser usado contra você mesmo. Exatamente, ou simplesmente não saber e ceder. Pela ausência da informação, pela ignorância. E a ignorância que eu falo aqui agora, pessoal, não é a ignorância de uma pessoa bruta, a brutalidade, a violência, a hostilidade, não. A ignorância, eu falo do verbo ignorar, de não saber. Não saber é uma ferramenta, não saber é um problema muito sério. Não saber. Então, a dica que a gente sempre deixa nos treinamentos, nas palestras, eu sempre faço aquela pergunta, né? Aquela pergunta que já está clássica já. Em um determinado momento, quando eu tenho o controle de toda a audiência, eu pergunto: levante a mão quem leu 5 livros o ano passado. E aí a gente nota no aspecto facial de todo mundo aquele desânimo, né? E aí a gente sabe, ali você começa a medir o poder daquela turma. Aí, não, pessoal, vamos reduzir agora. Levante a mão quem leu 3 livros o ano passado. Aí uns 5, 6, já começa a levantar. Não, tudo bem, pessoal, tudo bem. Quem leu 1 livro o ano passado? Ah, então tá bom, beleza. E aí você nota as pessoas. Aí você nota o poder dessas pessoas. Porque o conhecimento é poder. A sabedoria é poder. A sabedoria vem da Bíblia, o conhecimento vem de livros, a informação vem de livros, vem de matérias, vem de redes sociais, vem de internet. Mas é importante você ter todos. Então, leia. Quero deixar esse recado para você. Leia pelo menos 5 páginas por dia. 5 páginas por dia, pelo menos isso. E você vai poder tomar decisões mais assertivas na sua vida. Vai ser ouvido quando falar. Sim. Porque você vai ter segurança naquilo que fala, você vai acreditar naquilo que fala. Como a pergunta que eu fiz aqui no início, né? Muitas vezes você sente que não é ouvido, mas não é o tom da sua fala, mas é a segurança que você passa ao falar, ao expressar a sua opinião. Porque se eu expresso uma opinião que eu tenho dúvida sobre ela, eu não vou passar credibilidade nessa fala minha. Mas se eu tenho confiança sobre o que eu estou falando, com certeza eu vou ser ouvida, sim. E é essa a dica que eu deixo para vocês. E caminhando aqui para os nossos minutos finais, sim, foi um bate-papo muito gostoso, muito agradável, Marcelo. Muito. Eu estou muito feliz, muito grata, né, por você ter aceitado o meu convite, você que tem uma agenda aí extensa, né, Sim. bem concorrida. E eu queria que você deixasse para nós, para todos os ouvintes, uma mensagem para aquela pessoa que está aí, às vezes, querendo galgar ali um cargo melhor na empresa, né? Para alguém que está querendo se comunicar melhor, qual a dica que você daria para essas pessoas? E antes que você fale, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba as notificações quando eu postar os vídeos novos aqui para vocês. Aqui vocês vão ter sempre muito conteúdo que vai agregar na vida de vocês. A mensagem que eu deixo é de construção. Construa a sua imagem. Construa a sua intelectualidade. Construa a sua história. Muitas pessoas passam pela vida simplesmente acompanhando, esperando alguma oportunidade, esperando uma grande chance, esperando um grande momento da vida, até isso acontecer. Não vai acontecer, me desculpa, tá? Não vai acontecer assim, não é simples assim. Porque a oportunidade encontra, tem uma frase que diz que a oportunidade encontra o mais preparado, o que está bem preparado. Então, a sua reputação, a sua imagem depende de como você fala, depende de o que você fala e depende de para quem você fala. Então, construa a sua imagem, comece pelos livros. Essa é uma dica simples. Comece gravando seu vídeo de frente para o espelho, gravando e fazendo a sua autoanálise depois. Faça o seu teste com a sua voz, no seu WhatsApp, nos aplicativos do seu telefone, você pode fazer e construir essa imagem. E se tiver alguma dificuldade disso, fala comigo,
Vou deixar aqui o meu Instagram, @MarceloTony, TONY, oficial, Marcelo Tony Oficial, para você curtir todos os conteúdos que nós deixamos, as informações que deixamos na nossa página. E é sempre um prazer atender ao seu convite, é com muita alegria que a gente vem contribuir e trazer mais informações para você. Eu admiro muito a sua jornada, a sua história, e vou estar sempre pronto para te atender. Muito obrigada, Marcelo Tony, por você ser quem você é. Obrigado. Profissional, amigo, que está sempre pronto e disposto a compartilhar conhecimento, né? A espalhar para o mundo aquilo que Deus já entregou para você, né? Porque eu acho que é muito importante, porque o conhecimento que eu detenho, mas que eu não compartilho, ele não serve de nada, não é Exatamente. verdade? Muito bem. E com essa fala do Marcelo Tony, nós encerramos esse vídeo. Muito obrigada. Obrigado a todos. Valeu.